Ou seja, conhecer um pouquinho mais o seu corpo, entender como é esse encaixe do bebê na pelve, ajuda você a se sentir mais segura e entender como tudo isso foi feito para dar certo. Isso vai favorecendo a sua confiança, vai favorecendo o seu processo de uma maneira mais consciente. Entender que o seu corpo ele foi feito para receber esse bebê e que esse bebê ele está ativo durante o processo do trabalho de parto, ele vai fazendo a parte dele literalmente. Lembra que a gente comentou lá no módulo 1 que durante a gestação a gente tem algumas alterações hormonais e uma delas é a relaxina, é um hormônio que literalmente vai relaxar as nossas articulações e que isso é importante para o nascimento? A gente consegue perceber isso aqui na pelve. Por quê? Tá vendo essa parte aqui mais branquinha? Ela representa a nossa articulação, mas a gente tem várias outras articulações, inclusive aqui, ó, que não dá pra gente ver, aqui tem articulação, aqui tem, enfim, aqui inclusive nesses ossinhos que eu mostrei pra vocês, que ele movimenta, no meu aqui não movimenta, mas ele movimenta um pouquinho o nosso, então aqui tem várias articulações, e tudo isso é importante para ir abrindo espaço para esse bebê. A gente vai ficando com as articulações mais frouxas mesmo durante a gestação. E é por isso que vale aquele cuidado maior com as gestantes de não usar salto, de tomar cuidado com escada e tudo mais, porque é mais fácil da gente torcer o pé, da gente cair, porque tá tudo mais molinho em relação às articulações. Na hora do parto isso é excelente, porque aí conforme o bebê vai passando, vai abrindo um pouquinho, é milimétrico, mas faz diferença. Vai abrindo um pouquinho mais de espaço para que o bebê consiga passar. Muitas mulheres, inclusive, elas falam, né, durante o trabalho de parto que elas estão sentindo abrir aqui atrás. A sensação é essa mesmo, você sente como se estivesse afastando. É uma sensação diferente, porque a gente normalmente não sente isso, né? É uma área que, embora ela seja muito inervada, e esses amarelinhos aqui, eles representam alguns dos nervos que tem nesse lugar, mas normalmente a gente não tem tanta movimentação aqui. Essa é uma região que a gente percebe muito mais no trabalho de parto do que no resto da vida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os hormônios do trabalho de parto. E por que eu digo que é só um pouquinho? Porque isso aqui é muito mais complexo. Mas o que vai fazer diferença para você é saber que o trabalho de parto ele acontece muito em resposta a alguns hormônios e que tem algumas coisas que dá pra gente fazer para favorecer esses hormônios de atuarem quando chegar o grande dia. Na maior parte do tempo, a gente fica funcionando num modo mais alerta. E quem comanda esse modo mais alerta é essa parte da frente aqui do nosso cérebro, que a gente chama de neocórtex. O neocórtex, ele é o que faz a gente estar aqui conversando, tomando decisões, explicando alguma coisa, reagindo, agindo e reagindo no nosso dia a dia de forma consciente. Acontece que durante o trabalho de parto a gente precisa que o neocórtex fique mais apagadinho, mais quietinho mesmo. E que uma outra parte do nosso cérebro comece a agir mais. Porque essa outra parte do cérebro, ela é responsável por começar a comandar a produção de alguns hormônios que vão regular o processo do trabalho de parto. O trabalho de parto, inclusive, ele vai começar muito com a liberação desses hormônios. E é justamente por isso que é tão importante, durante o processo de trabalho de parto, que a mulher se sinta segura, acolhida, respeitada e não observada. Essas coisas são essenciais para que essa parte da nossa cabeça que é mais ativa normalmente, que quer ficar tomando as decisões, para ela conseguir dar uma relaxada mesmo, sabe? Falar assim, tá tudo bem, eu não preciso ficar tão em alerta, eu posso dar uma descansada. E aí a hora que a mulher consegue se sentir livre para dar essa respirada, para fazer esse mergulho profundo, para curtir mesmo esse processo de introspecção tão profunda, aí a gente começa a favorecer o trabalho de parto para ele fluir do jeito que tem que ser. Como que eu posso fazer para ajudar isso? Eu posso, por exemplo, diminuir a claridade, a luz artificial principalmente, tá? Se for luz natural, não tem problema. Mas a luz artificial, ela tende a atrapalhar muito.
Outra coisa que eu posso fazer é diminuir as conversas paralelas, mesmo com a mulher. Tem mulher que às vezes ela quer ficar no controle, ela quer ficar muito alerta, e ela fica conversando, ela fica inclusive no celular, e tudo isso vai ativando o neocórtex e vai atrapalhando um pouco o processo do trabalho de parto. Então é importante a mulher saber que tá tudo bem, tem gente ali para prestar atenção no que precisa, cuidar do que precisa, e eu posso simplesmente me entregando para as contrações, me entregando para esse processo e curtindo tudo isso. E é aí que entra o nosso coquetel hormonal do trabalho de parto. Muita gente não sabe, mas os hormônios que agem no trabalho de parto, eles são os mesmos hormônios que agem nas relações sexuais. Então, quando a gente está tendo uma relação sexual muito prazerosa, a gente tem a liberação dos mesmos hormônios que do trabalho de parto. São coisas muito próximas. E aí fica até mais fácil da gente entender por que é mais difícil do parto fluir se a gente está muito em alerta, se a luz está acesa. Porque na relação sexual essas coisas também acabam atrapalhando, né? Então a gente fala assim, brochei um pouco. Por quê? Esses mecanismos, eles funcionam pior se a gente está em alerta. Então é importante o ambiente ficar muito próximo daquele ambiente intimista, de quando você está curtindo uma relação a dois. Tudo isso vai favorecer o seu processo de, inclusive, entrar em trabalho de parto. Mas quando o trabalho de parto estiver ativo mesmo, para ele continuar, para ele seguir, para ele fluir, a gente sempre fica atenta ao ambiente. Os 3 principais hormônios do trabalho de parto são prostaglandinas, ocitocina e adrenalina. Esses 3 hormônios, eles vão ser os mais importantes, mas não os únicos, no processo do trabalho de parto. E é importante você conhecer um pouquinho desses nomes, até para você ir se familiarizando, se acaso você ouvir essas palavras durante o trabalho de parto, e também porque caso precise passar por uma indução, são os 2 primeiros hormônios que são usados, a prostaglandina e a ocitocina, mas a gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? É importante entender a função desses 3 hormônios, pensando no trabalho de parto, para a gente poder favorecer esse processo. Por quê? A prostaglandina, ela é o hormônio que vai dar o início e, na verdade, vai caminhar por grande parte do trabalho de parto. Vai fazer todo aquele processo de apagamento do colo. Lembra que a gente falou da gola, que a borda do colo do útero ele fica bem grosso e posterior? É a prostaglandina que vai trabalhar esse colo para ele centralizando e afinando e se preparando para a dilatação e inclusive para iniciar o processo de dilatação. Mais pra frente, a gente tem a ação da ocitocina. Antigamente a gente achava que era a ocitocina que fazia o trabalho de parto acontecer. E ela é sim um hormônio muito importante, mas ela entra num processo em um momento mais adiantado, quando esse trabalho de parto de fato já está acontecendo, ele já está evoluindo, quando esse colo já está bem trabalhado. E é por isso, inclusive, que muita gente, quando está fazendo um processo de indução, recebe a ocitocina sintética, né, que é aquela medicamentosa, recebe ela na veia e não tem nenhuma reação, não tem o resultado que esperava, as contrações não aumentam, não melhoram, o trabalho de parto não flui, porque ainda não era o momento exato daquele hormônio agir. Então, cada hormônio tem o seu momento de ação. A ocitocina ela é um hormônio de ejeção, ela faz de fato a expulsão do bebê, ela vai posicionando o bebê nos vários níveis da pelve e aí de fato vai conduzindo o bebê para fora. Além disso, ela tem outras ações, como por exemplo a involução do útero, né? O útero voltar ao tamanho normal, a ejeção do leite depois que o bebê nasce, mas no parto o mais importante é saber que ela é essa força de contração, essa força de expulsão do bebê. E aí a gente tem também a adrenalina. A adrenalina é um hormônio que talvez você já tenha ouvido falar, que é um hormônio de luta e fuga, é um hormônio de resposta, é um hormônio de mais alerta. E na maioria das vezes a adrenalina ela aparece depois que o bebê nasceu, como aquela euforia, né, que as mulheres sentem depois que o bebê nasce, recebe o seu bebê no colo. E aquilo é importante porque o corpo precisa começar a trabalhar para colocando as coisas no lugar e favorecendo a saída da placenta e ajudando com que esse corpo vá diminuindo o sangramento. Enfim, são etapas diferentes e cada um desses hormônios tem o seu momento importante para agir.
Mas tem uma coisa muito importante sobre 2 desses hormônios que você precisa saber, que é tanto a ocitocina quanto a adrenalina, eles são hormônios que a gente fala que eles são muito parecidos. Por quê? Os hormônios, eles podem ser liberados lá na nossa corrente sanguínea, né? Então, nosso corpo produz e manda para o corpo, só que eles precisam também ter um lugar para encaixar, fazer o que a gente chama de sistema chave-fechadura. Então, tenho aqui ocitocina rolando lá no meu corpo e eu tenho uma casinha que essa ocitocina precisa encaixar. Mas como a ocitocina ela é muito parecida com a adrenalina, pode acontecer de, se eu tiver os 2 hormônios ali no meu corpo, vir a adrenalina antes e encaixar nessa casinha que teoricamente era para ocitocina. E é por isso que quando a mulher tá com medo, quando ela tá ansiosa, quando ela tá tensa, quando ela tá com muita dor, às vezes o trabalho de parto ele não evolui como deveria. Porque eu posso até ter ocitocina ali, às vezes até ocitocina sintética, mas a casinha tá ocupada já pela adrenalina. Porque lembra que eu falei? A adrenalina é o hormônio de luta e fuga. E a gente libera adrenalina todas as vezes que a gente sente essas coisas. A gente fica em alerta. Então, mais uma vez, é importante cuidar do ambiente, cuidar das nossas emoções. E aí você que está grávida agora, saber disso já ajuda, inclusive, você ir largando a mão do controle, entendendo que tem coisas que vão acontecer ao seu redor que não precisam da sua atenção, mas que o que está acontecendo dentro de você precisa da sua atenção e que isso vai fazer toda a diferença para você ter um parto melhor. Então, resumindo, principalmente 3 hormônios, sendo a prostaglandina, aquele que vai fazer o trabalho de parto começar a ir evoluindo, a ocitocina, que é aquele que vai de fato promover o encaixe, a expulsão do bebê, e a adrenalina, que é aquele que depois vai fazer o coração trabalhar mais rápido, contrair o útero, organizar tudo para que você possa finalizar esse processo de trabalho de parto e parto.